Olá, amigos do Seleção Alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel Browne. Para você que não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Browne Fogo, também tenho um perfil no Instagram que é conhecido há mais tempo. Não vou colocar até aqui na descrição para vocês darem uma olhada, mas enfim, chegou o momento da gente falar aqui nessa plataforma dos nossos amigos, né? A nossa seleção, cada um no seu estilo. Tem o Wellington com as reportagens da base, tem o Léo Bessa com os esportes olímpicos, o Matheus sobre finanças, o Xiling com as crônicas de jogo, Zé Passini, Fabiano Bandeira. Então, enfim, né, qualidade a gente tem de sobra aqui, o Vini, o Godoy que chegaram aí, eles chegaram há mais tempo, né, o Lucas também. Então, a cada dia que a gente vem fazendo algum tipo de conteúdo falando sobre o Botafogo, chegou a minha vez da gente falar aqui um pouco. Não se esqueça, né, antes de mais nada, de dar uma olhada nas redes sociais do Seleção Alvinegra também, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem. Vamos lá. O que acontece? Nessas novidades aí que surgiram ao longo do universo Botafogo nesses últimos dias, nesses últimos momentos, né, a gente viu aí que um primeiro assunto que agitou muito a noite de ontem, né, e fez os botafoguenses rirem um pouco da maneira que os botafoguenses ficaram muito revoltados há 6 dias atrás. Uma semana depois, a gente está tendo os botafoguenses rindo, né, de toda essa situação. E aí a Touré, que tinha dito que estava a caminho do Vasco, vai dar Vasco, né, tô fechando aqui com o Leven, para surpresa de todos os botafoguenses, né, porque ninguém esperava isso. 6 dias depois, o cara foi lá e colocou nas suas redes sociais, né, que não poderia se mudar para o Brasil. Pedia desculpa aos torcedores do Vasco, desejava boa sorte ao Levenciano nesse projeto, mas ele disse que por razões pessoais ele não poderia se mudar para o Brasil e atuar no futebol brasileiro, no Vasco da Gama. E revirou a internet de ponta cabeça. Quem zoou o Botafogo, os vascaínos que zoaram o Botafogo ficaram estarrecidos, assim como os botafoguenses na semana passada. O Levenciano que debochou, falou que ia ter chororô, não adiantava chororô do Botafogo, ficou de mãos atadas sem ter o que fazer. E o botafoguense realmente comprovando aí que realmente quando avisou a um amigo vascaíno que o Yaya não prestava, tá aí. Tá sendo dito aí, tá na cara, né? O Yaya Touré realmente não presta. Isso comprova, né, gente? Primeiro de tudo, colocando as coisas no lugar, né? Que o Yaya Touré não tem palavra nenhuma. Assim como ele não teve palavra com o Botafogo, falou, ó, não tem nada com o Vasco, não tem nada disso, é tudo mentira, e fechou com o Levenciano, o Yaya Touré assinou um termo, disse que estava indo, pautou toda a campanha do Levenciano, falou para os torcedores do Vasco que estava chegando para 6 dias depois mudar de ideia. Simples assim, sem o menor filtro, sem a menor preocupação das consequências disso para quem ele firmou nessa parceria, para quem ele deu a palavra, né? E o Leven já está muito puto, a torcida do Vasco realmente muito estarrecida e a torcida do Botafogo dessa vez rindo de tudo. Claro que isso elucida também, né, um certo amadorismo e a situação de Botafogo e Vasco nessa situação buscando esse grande jogador, né, buscando a solução nessa grande contratação, né? Isso, na minha visão, elucida o que acontece no futebol brasileiro de você não ter o dinheiro para o salário, você não ter o dinheiro para o dia de amanhã, mas ficar buscando, realmente, né, por alto as pessoas olham, porra, o cara não tem nem dinheiro para pagar as contas, as dívidas, os salários, né, e vai buscar o Yaya Touré, né, realmente isso acaba pegando mal. Mas eu acho que no caso do Botafogo, né, pelo menos o Botafogo ele tem uma alternativa para se apegar e buscar uma situação mais viável, financeiramente falando, para a reestruturação do clube, que é a Botafogo SA. Né? Então, vida que segue. Né? O Yaya Touré comprovou aí que ele realmente, o cara não está mais pensando em futebol a essa altura do campeonato. Segunda situação aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre essa situação aí do calendário do futebol carioca. A gente viu aí, né, acho que não é novidade para ninguém, né, que Flamengo e Vasco estão aí pressionando pela volta, pelo retorno do futebol. O presidente da FERJ quer isso, porque ele está perdendo dinheiro, né, o prefeito Marcelo Crivella autorizando, o Botafogo já estava dando uma amolecida, o único que realmente estava ali firme era o Fluminense, mas a gente teve alguns posicionamentos bem enfáticos de entidades, digamos, superiores nessa situação. Primeiro de tudo, a CREMERGE, né, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, né, se posicionou oficialmente, emitiu notas aí, dizendo que não recomenda a volta dos treinamentos e nem do futebol neste momento, que isso não é recomendável e deram um prazo de mais 60 dias para que seja feita uma nova avaliação para o retorno do campeonato. E cobraram explicações, especialmente
do pessoal da medicina do Flamengo, né? De como que eles estavam forçando isso, fazendo esses testes, colocando o time para treinar, né? Como assim, no meio de uma pandemia, o pessoal autorizando tudo no Flamengo como se nada tivesse acontecendo? Coisas aí pro Dr. Tanuri explicar, né? O Dr. Tanuri, que é o chefe da medicina do Flamengo, que recentemente polemizou na internet por filmar o aeroporto Santos Dumont nos seus stories, né, no seu Instagram pessoal, falando, olha o que estão fazendo com o nosso país, né, como se fosse um absurdo o aeroporto estar vazio. Ele talvez quisesse que o aeroporto estivesse cheio numa pandemia, e isso causou um espanto para muita gente, inclusive para a Cremerge. E além disso, a gente viu o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, pleiteando que o campeonato ele não volte, né, que pode ser tomada uma medida realmente judicial, né, para que o campeonato estadual ele não retorne de maneira nenhuma, porque realmente não é momento para isso acontecer. Eu acho que isso é autoexplicativo, né, gente? Se o Ministério Público não quer, se a Cremerge, né, que é a renomada, é o renomadíssimo Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro de Medicina, né, tá dizendo, né, os infectologistas estão dizendo que, de fato, né, você não tem como voltar, eu acho que é autoexplicativo, né, gente? Não tem opinião nesse caso. Só que, alinhado a isso, é importante dizer que a gente viu uma nota agora, né? Todo mundo se posicionando, tá uma bagunça, ainda vai dar muito problema toda essa situação. O posicionamento do Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, né? Uma carta que foi assinada pelo Alfredo Sampaio, atualmente dirigente, aliás, ele é técnico, perdão, treinador da Cabofriense, ex-jogador de futebol, é um cara que lidera esse sindicato. E, no geral, a gente não sabe quais jogadores estão envolvidos, se todos concordam, discordam, mas foi emitida uma nota oficial do Sindicato dos Atletas pleiteando, querendo a volta do campeonato. Eles querem jogar, alegam as dificuldades financeiras dos atletas nesse momento, direito deles, né? Mas a gente vai ver aí como que realmente isso é possível numa situação de pandemia que a gente está vivendo. O importante é a gente olhar os dois lados, rapaziada. É claro que tem muita gente sendo prejudicada com essa situação financeira, né? Alguns usam o exemplo, né, do campeonato alemão, que já voltou, mas a gente sabe que a pandemia na Europa está um mês adiantada em relação ao Brasil, e lá a situação da saúde, né, não está em colapso, está tudo controlado. Ao contrário do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde a gente tem o epicentro, né, da doença aqui nessa região, além do Ceará, né, que oscila aí em segundo e terceiro lugar com o Rio de Janeiro no ranking dos estados, né, com o maior número de infectados, e São Paulo, cara, para você ter ideia, que é o estado mais infectado, né, os 4 times nem pensam, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, sequer pensam em voltar ao futebol nesse momento. E olha que a gente está falando de um Palmeiras que gasta muito dinheiro, assim como o Flamengo, então precisaria retomar esse capital de giro. A gente está falando do Santos, que está em crise financeira, o São Paulo, que está em crise financeira, o Corinthians também está. Claro que não é a mesma crise financeira que a gente tem em alguns clubes aqui do Rio, mas esses times aí sendo enfáticos que não é momento de voltar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem Flamengo e Vasco querendo voltar acima de tudo. E além disso, é muito importante reiterar, que se dependesse do Flamengo, o Campeonato Carioca ele não tinha acabado. O Flamengo ele foi contra a paralisação do campeonato, que é ainda mais grave. Para mim, a situação, o clube mais vergonhoso em toda essa situação, e não é porque eu sou botafoguense, é o Flamengo, né, em tudo isso que está acontecendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, uma opinião breve, né, que eu às vezes dou lá no meu canal, mas eu quis aqui sintetizar todos os acontecimentos e passar aqui para vocês. Fique ligado aqui no canal do Seleção, é importante você ativar esse sininho que tá aqui embaixo. Por quê? Porque a gente está voltando com tudo aqui no YouTube do Seleção, diariamente sempre vai ter alguma coisa, algum vídeo opinativo, alguma informação, alguma análise aí dos dados, né, do que vem acontecendo, informações sobre contratações e também, claro, as lives com entrevistados, né, as mesas redondas, né, com todos os participantes aqui, os integrantes dessa seleção, e você comanda sempre o meio-campo. Você é o camisa 10 dessa seleção, participando aí das lives, não só entre a gente, mas também com convidados, né? Se você não conferiu, veja aí as últimas entrevistas, os últimos 3 entrevistados. Marcos Leite, empresário envolvido em toda a falcatrua aí do Yaya Touré, então tem muita coisa interessante para ele falar. Falamos também com o Alex Alves, ex-atacante do Botafogo, e também com o Sandro, ídolo na época da Série B, lá em 2003. Então tem muita novidade chegando aqui no Seleção, e não só no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, né? Seguir o Seleção Alvinegra nas plataformas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Em breve, a gente deve ter novas
informações, né, novos posicionamentos do Botafogo referentes a essa volta ou não dos treinos no dia 1º de junho, e aí alinhado a isso a gente vai ter as autoridades opinando, emitindo notas, e a gente vai trazendo tudo aqui para vocês ao longo dos próximos dias, beleza? Forte abraço, pessoal, até a próxima, valeu!